A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão hoje? Bem, irmãos, vamos mais um estudo da palavra, mais um tema, e essa palavra esse tema é o que te falta. Gente, eu não sei, mas eu tenho uma alegria muito grande quando eu leio a palavra, e eu espero que você também comece a se alimentar da palavra de Deus, o quão boa ela é. O quão bom é você se unir nesse momento e ler a palavra de Deus e receber de Deus um alicerce novo, sabe? Um alimento novo. Bom, a palavra que nós vamos ler hoje é em Marcos 10, 17. Marcos é o Novo Testamento, tá bom? Então ele fica no Novo Testamento. Vai ter Mateus e Marcos, tá bom? Para quem não conhece a Bíblia, eu vou fazer um estudo depois dos capítulos da Bíblia, tá bem, irmãos? Para vocês. Às vezes a pessoa está começando na fé, né? Não sabe. Então tem Mateus e Marcos, e aí fica em Marcos 10, 17, tá bom? Capítulo 10, versículo 17. E diz assim: o jovem rico, é o título, né? E pondo-lhe Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhou-se e perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes o mandamento. Grava esse ponto. Sabes o mandamento. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta. Gente, tem muito carro passando aqui, tá? Porque eu moro perto da estrada. Não tem problema. Não desfoca por causa disso, não. Volta pra cá. E ele diz, né? Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado, grifa essa palavra aí. Pega aí, ó. Eu tenho aqui minha coisa. Contrariado. Grifa aí. Contrariado. Coloca aqui, editor, significado de contrariado. Com essas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Preste atenção. Ele está ali. E ele tem tudo. Ele não precisa estar perto de Deus para uma cura, como a gente fala num estudo sobre a cura do paralítico. Ele não precisa estar ali com Jesus por causa de uma doença, ele não está ali por nada. Ele só queria uma coisa: uma garantia da vida eterna. E a vida eterna, como eu já falei várias vezes aqui, é a coisa mais importante para o cristão. É a coisa mais importante para você, é ser salvo. É ser salvo, é estar com Deus. Esse é o principal motivo da nossa vida cristã. É ser salvo. Não só nós, porque às vezes a pessoa pensa: eu estou salvo, está ótimo. Não. É a preocupação de estarmos salvos, mas também salvarmos vidas, levar Jesus para outras vidas. O que eu digo assim, o mais importante é estar salvo, ser salvo, é a salvação, é anunciar a salvação para todo mundo, é orar pela salvação de todo mundo, é você buscar Deus para ser salvo também, porque você tem que tomar cuidado para você não ficar. Às vezes a gente pode ter canal de bênção para outras pessoas ser salvas e a gente mesmo não ser. Então, assim, isso tudo, essa é a preocupação. Orar sempre, para que mais vidas sejam salvas, falar de Jesus, falar de mandamentos. Aí é onde eu quero te falar, quando a gente começar. Ele respondeu que, primeira coisa, sabe dos mandamentos. Ele não fala: olha, para você ser salvo, você precisa me pagar X, ou você precisa ser religioso, ou você precisa... Não, primeiro você tem que saber os mandamentos e fazer. Quais são os mandamentos? São os mandamentos da Bíblia, irmão. São os mandamentos que Jesus nos mandou fazer. E não adianta ser bonzinho, não adianta ser nada disso. Tem que saber os mandamentos e fazer.
Só que sempre vai ter um ou uma coisa que vai ser mais difícil. Por exemplo, eu não bebo, nunca bebi, não tenho problema para beber. Para mim isso não é difícil, não é uma tentação, porque eu não tenho esse vício. Para outra pessoa pode ser mais difícil, porque sempre bebeu e tem que largar esse vício, tem que largar o vício da bebida, ou do cigarro, ou não sei, algum vício. Mas pode ser que outra coisa seja mais difícil. Talvez seja mais difícil perdoar. Porque a pessoa às vezes tem um ego muito grande ou às vezes aquele senso de justiça muito grande, que um dia eu também vou fazer um estudo aqui sobre justiça. Tem até um vídeo aqui no canal sobre justiça de Deus também, interessante. Mas eu quero fazer um estudo, para a gente fazer um estudo legal mesmo sobre justiça. E aí a pessoa acha que tem que ser do jeito dela, da forma dela, que Deus tem que agir, não é. E aí entra, né, a falta do perdão, a falta da liberação do perdão, que também é um pecado. Então, é aquela coisa. O que está te faltando? Para ele, era o amor à riqueza. Porque Jesus viu que ele amava a riqueza dele, que ele estava ali tranquilo, porque ele estava cheio da riqueza dele. Mas se um dia que ele largasse, talvez ele não estaria tão tranquilo, não um bom mestre, não tão bom, entendeu? Porque quando Jesus diz ali embaixo, ele fala assim, ó, não estou conjecturando isso, é o próprio Jesus que fala. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Os discípulos extraíram essas palavras, tipo, como assim? Mas Jesus insistiu em dizer-lhe e disse: filhos, quão difícil é para os que confiam na riqueza entrar no reino de Deus. Então, assim, se o teu coração está preso nisso, se Jesus é bom para você porque não te falta nada, talvez ele chegue e olhe para você e fale: olha, só te falta uma coisa. Só te falta uma coisa. Eu confiar mais em mim do que na sua riqueza. Não é o meu caso, que eu não estou rica, né? Talvez não seja o teu caso, porque você também não está rico. Mas talvez seja uma coisa que tem te afastado desse ser salvo. Desse herdar a vida eterna. Como ele falou. Às vezes falta uma coisinha que a gente, quando ouve aquela palavra, e é isso que eu quero que você guarde nessa ministração agora, quando você ouve uma palavra de Deus, ou lê alguma coisa na Bíblia, e você se sente contrariado, e fica triste, isso pode ser muito, né, que é aquilo ali que está te afastando, que é aquilo ali que precisa ser trabalhado. Que é aquilo ali que realmente está fazendo você não ter algo novo com Deus. Porque você continua se sentindo contrariado e prefere se afastar. Fala mal daquela palavra. Não é bem assim. Ah, não é assim, não, estão exagerando. Cuidado. Muito cuidado com essas coisas. Porque a palavra de Deus, ela vem para nos confrontar. Para nos moldar para os caminhos de Deus, né? Para o caminho que é da verdade. E se a palavra de Deus não está trazendo transformação, se você é a mesma coisa, se você não muda, se você não vê que a palavra de Deus vem te transformar, não te traz uma autoanálise, alguma coisa não está certa. Ou você já está no 100%, porque sempre tem algo que a gente precisa sempre estar olhando, melhorando e buscando e colocando diante de Deus. Então, hoje a pergunta fica aqui. Eu sempre deixo uma perguntinha para você ficar pensando. Pensa aí. O que te falta? Só uma coisa te falta, como Jesus disse para ele. O que você olharia para você hoje? Leria os mandamentos. O jovem pensou ali, ele falou assim: olha, isso tudo eu já faço. Eu já tenho observado desde minha juventude. E aí Jesus vai e aponta uma coisa que para ele não pensou, mas ele se sentiu contrariado, se sentiu triste. Mas era aquilo que estava faltando. Então pensa bem aí agora. Senhor, tudo que eu tenho observado eu tenho feito. Mas o que é, o que pode ser que seja algo que está me faltando para eu
mudar minha vida espiritual, para eu crescer espiritualmente, para eu entender espiritualmente o que é que está faltando. E ora a Deus, irmãos, porque Ele fala. Ele vai falar no teu coração, Ele vai trazer uma palavra no teu coração que você vai se sentir contrariado, mas você vai se sentir amado. Porque Deus, Jesus, Ele fala muito, de uma forma muito linda, que Jesus olhou para ele o amou, e Ele disse que só uma coisa te faltava. Jesus não falou para ele ficar triste, contrariado, para ele trazer tristeza no coração dele, não, nada disso. Jesus falou por amor, porque quer que ele herde a vida eterna. Então, quando Jesus te corrigir, vai ser por amor. Vai ser, às vezes dói, às vezes dói muito ouvir uma palavra de Deus ali, não vai ser assim como você quer. Entendeu? Às vezes dói muito, mas a gente sente aquele amor. A gente sabe, Deus, é como você quer. E a gente sente o amor dele, levanta e vai e cresce. Tá bem? A paz do Senhor, irmãos, fique com o Senhor Jesus. É muito bom estar falando da palavra com vocês. Segue aqui para mais vídeos. Como eu disse, eu não quero multidões. Eu quero discípulos para Jesus. Eu quero que mais vidas sejam salvas. E se esse é um meio de comunicação que a gente alcança mais pessoas, é esse meio que eu vou usar para transmitir a palavra de Deus. Que Deus abençoe mais ainda a vida de vocês. E muito obrigada por assistir.